Boa tarde, queridos alunos. Como vocês estão? Como que foi o fim de semana de vocês? Hoje vamos iniciar mais uma semana. A semana vai se iniciar com a aulinha de geografia, tá certo? Essa aulinha vai ser para todas as turmas, porque nós vamos falar hoje sobre as queimadas que estão ocorrendo no Brasil. No mundo inteiro ocorre esse fenômeno ou essas tragédias ambientais, mas no Brasil nós vamos ter uma atenção especial porque grande parte das vegetações estão sendo queimadas. E aí a gente vai entender um pouco por que isso acontece, quem que ajuda nesse processo, tá certo? E como que a gente pode evitar ou melhorar os ambientes, tá certo? Então, na folhinha de vocês vão pegar a folhinha da atividade de geografia, certo? E vocês vão ter na folhinha, inicialmente, fatos sobre as queimadas no Brasil. Eu trago logo esses fatos e depois a gente fala um pouco mais, tá certo? Então, vai ter um quadrinho, como esse aqui, na folha de vocês, que vai dizer o seguinte: o uso do fogo é comum na agropecuária brasileira para abrir pastagens, por exemplo. Então, na agropecuária, se utiliza essa prática de colocar fogo nas vegetações para abrir os pastos. O que seriam esses pastos? Para a criação da criação bovina, tá certo? Em seguida diz assim: a legislação permite a prática com esse fim, mais controlada e autorizada pelos órgãos ambientais. Então, sim, essa prática ela é regulamentada, ou seja, eles podem fazer essas queimadas, mas tem que ser de forma reduzida e não pode ser da forma como eles vêm fazendo, desmatando mais do que eles devem, certo? De janeiro a agosto de 2019, do ano passado, o INPE registrou 74.155 focos de incêndio, o maior número em 7 anos. O que são os focos de incêndio? São pequenos foguinhos que vão se formando na vegetação, certo? Esses são os focos, mas é a partir desses focos que começa uma queimada gigantesca. Porque com as altas temperaturas, com o tempo seco, faz com que esse fogo se alastre rapidamente, certo? Aí diz assim: o IPAM relaciona esse dado com o aumento do desmatamento e há também registros de incêndio em áreas de proteção. Ou seja, o desmatamento é outro fator que condiciona as queimadas, certo? Ou seja, além de eles retirarem as árvores, cortarem as árvores, eles ainda queimam a vegetação. E essa queima da vegetação pode fazer com que o solo fique ruim para plantar, porque vai fazer com que o solo perca os nutrientes que ele possui para as plantas se desenvolverem, certo? E aí vai dizer assim: as queimadas e o desmatamento são responsáveis por 75% da emissão de gases do efeito estufa no Brasil. Algumas turmas aqui já estudaram sobre o efeito estufa, que a gente sabe que é o superaquecimento do planeta. Esse efeito estufa ele é importante, mas até certo ponto. Nesse momento, ele está aumentando cada vez mais, fazendo com que o planeta esquente muito. Então, essas queimadas também contribuem para que aumente esses gases e aumentem a temperatura. Então, além disso, o fogo danifica o solo e prejudica a recuperação de ecossistemas locais. Ou seja, esse fogo ele danifica, como eu já tinha falado, o solo e prejudica a proliferação dos ecossistemas. O que seria um ecossistema? É o sistema que depende um do outro, ou seja, os animais dependem da vegetação, assim como a vegetação também depende dos animais, e quando ocorrem essas queimadas, muitos animais morrem. As plantas já são as primeiras que sofrem com isso porque são queimadas, e os animais também, além de correrem o risco de serem queimados, eles correm o risco de não terem como se alimentar, certo? Porque vai ter uma falha ali naquele sistema ecológico, certo? Aí em seguida já vai começar a atividade, que vai dizer assim: por que o desmatamento provoca o desgaste do solo? Eu citei aqui para vocês como que o desmatamento ele provoca esse desgaste do solo. Eu tinha falado que a queimada ela acaba com os nutrientes do solo, mas na retirada das árvores também, certo? Quando se retira uma árvore do solo, você retira também nutrientes. A segunda questão é uma cruzadinha, certo? Então, vai ter cruzadinhas assim e assim. Então, verticais vai ser assim, para cima, certo? A gente já trabalhou isso em localização.
verticais, horizontais, certo? Então, você vai pegar a dica das verticais assim. Número 1, destruição da vegetação, corte excessivo de árvores. O que isso significa? Aí você vai responder na cruzadinha no número 1. Número 2, conjunto de todas as plantas de um lugar, certo? Aí no número 2, o que é o conjunto das plantas de um lugar? Lembra que a gente já falou sobre fauna e flora? A fauna é o grupo de animais e a flora são o grupo das plantas, certo? É um processo, o número 3, é um processo de desgaste do solo provocado pela água e pelo vento. Quando se há um desgaste do solo, esse desgaste do solo pela água, pelo ar, se chama erosão, certo? Agora as horizontais, que são assim, as cruzadinhas assim. Letra A, desaparecimento definitivo de uma espécie. Lembra que a gente já trabalhou antes, quando uma espécie ela desaparece, isso se chama de quê? B, conjunto de todos os animais de um lugar. Falei para vocês também, a fauna e a flora, certo? C, processo pelo qual o solo vai pouco a pouco tornando-se menos fértil. E D, plantar novas árvores em florestas devastadas. Quando há esse desmatamento nas florestas, precisa se fazer o quê? Um reflorestamento, certo? Aí, no quadrinho embaixo vai dizer assim: a derrubada das florestas provoca graves prejuízos à fauna e à flora de uma região, podendo causar a extinção de diversas espécies de animais e de vegetais. É preciso maior fiscalização por parte do governo e a proibição das derrubadas de árvores nativas ainda existentes. E a última questão vai dizer: marque F para falso e V para verdadeiro em relação às queimadas. Aí a primeira diz: a queimada ajuda a adubar o solo? Você acha que a queimada ajuda a adubar, a fazer com que o solo fique fértil? Segunda, as queimadas representam a pior forma de destruição do solo. Isso é verdadeiro ou falso? As queimadas eliminam os vegetais e protegem o solo. Isso é verdadeiro ou é falso? As queimadas tornam o solo mais fértil? As queimadas destroem os nutrientes do solo? E as queimadas matam os pequenos seres vivos que colaboram na decomposição de restos de animais e de vegetais? Então, você vai colocar V para verdadeira e F para falso, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a isso, vocês falem comigo que eu converso com vocês, tá bom? No WhatsApp. Então, a linha de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês acompanhem, que vocês torçam aí para que essas queimadas diminuam, né? Porque nós precisamos das florestas e dos animais para viver, tá bom? Então, amanhã a gente se encontra com mais uma aulinha. Um beijo e até amanhã.